Olá pessoal, meu nome é Carlos Fagner Almeida. Eu gostaria de me apresentar a vocês, apresentar esse canal a vocês. Sou graduado em Marketing, pós-graduado em Gestão de Business Intelligence e atualmente cursando Administração e História. A ideia desse canal é fazer com que, além de ser uma forma de armazenar memórias, eu gostaria muito também de trazer reflexões, de trazer pensamento crítico também, um pouco da minha experiência profissional, o que eu já fiz na vida, o que eu pretendo fazer. Isso vai ser discutido ao longo do tempo, né, ao longo das demandas e o que for surgindo para discutir. Falando só um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né, eu comecei a estudar primeiro administração. Assim que eu saí do ensino médio, eu estava um pouco perdido. Eu também vim de uma família que um pouco desestruturada financeiramente, então a minha mãe tinha se separado há um tempo, então eh, eu não tinha essa certeza da faculdade. A minha mãe arrumou um trabalho, né, numa faculdade e lá eu tive o direito de ter uma bolsa. E aí eu consegui estudar administração lá, só que por vários problemas, né, inclusive problemas acarretados, trazidos do ensino público, né? Então, uma defasagem de pensamento, eu tive problemas com cálculos, por exemplo. Então, quando eu cheguei à administração, eu levei um pouco desses problemas. Mesmo eu sendo um aluno que relativamente ia bem na escola pública, eu tinha essa questão de ainda ter essa dificuldade com números. Eu acho que alguns de vocês vão se identificar com isso. Pois bem, eu consegui frequentar a faculdade por 2 anos e meio, né? Quando chegou no quinto semestre, eu abandonei a faculdade por problemas pessoais, muitos outros problemas, e inclusive também DPs. E aí eu falei, não, eu preciso repensar porque eu não sei se a administração é para mim. 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu tentei cursar marketing, né? Porque dentro das matérias, das disciplinas, né, do curso de administração tem marketing e eu me identifiquei muito. Por quê? Eu me identifiquei como as pessoas se comportavam, né? A gente estudava muito comportamento do consumidor, a gente estudava estratégias de negócios para poder construir, né, um mercado, como se analisava o mercado, ferramentas de análise dentro do marketing, né? Eu consegui entrar pelo ProUni, né? Eu passei no ProUni e aí fiz a minha graduação em marketing. Nesse meio tempo, eu já estava trabalhando no crédito imobiliário, né? Eu trabalhava numa empresa de BPO. Para quem não sabe, BPO é uma empresa terceirizada que presta serviços para bancos, para empresas do ramo financeiro, entre outras empresas. Eu consegui uma vaga para atendente, né? Fiquei 6 meses como atendente e depois fui promovido para analista júnior. Lá eu aprendi como se analisava uma matrícula de imóvel, fazer qualificação, analisar certidões, como analisar, enquadrar e analisar FGTS, o que era um interveniente quitante. Então eu passei a ser imerso nesse projeto do crédito imobiliário. Eu fiquei muito feliz porque era algo que eu não sabia, entrei por uma indicação de uma pessoa e que me ajudou muito no processo, no começo, né, e outras pessoas foram me ajudando, e assim eu fiquei muito feliz de estar naquele ambiente, né. Mas eu achava que eu queria outras coisas também, mas eu continuei no crédito imobiliário. Um pouquinho depois eu tinha me acabado de me formar, e aí eu entrei para outra empresa. Nessa outra empresa, é uma empresa gigante de tecnologia, de gestão de marketing, né, de consultoria. E nessa empresa eu fiquei por 6 anos lá. Até recentemente eu estava lá. E lá também existia esse projeto, né, de um banco privado lá dentro para fazer esse tipo de análise de crédito imobiliário. E lá também eu tive os meus destaques, eu
passei por várias áreas lá dentro e aprendi, acho que o dobro, o triplo do que eu poderia ter aprendido como analista júnior. Mas, enfim, nesse meio tempo também, quando eu estava lá, eu cursei Business Intelligence, né? Eu fiz uma pós-graduação, só que eu achava que eu ainda não estava completo na formação de negócios, por mais que tivesse uma formação ali já se formando, né? Eu achava que precisava de mais. E aí eu falei, eu preciso concluir esse curso de administração, fiz uns trâmites, consegui recuperar, salvar acho que 17, 18 disciplinas da, da minha graduação de marketing, com a de administração que eu tinha trancado lá atrás, e aí eu voltei aos estudos novamente, e aí praticamente eu estou nesse último ano terminando, resolvendo questões de estágio, né, mesmo sendo já um profissional da área de administração, e TCC já vou desenvolver, acredito que a partir do ano que vem, né, de 2026. E 26. E aí também nesse meio tempo eu passei numa universidade federal em meados de 2024. 24, eu comecei meu primeiro semestre, né, em História. Eu entrei pelo SISU, né? Eu tinha feito a prova do Enem em 2023, eu tinha passado, e aí eu fui chamado para cursar História na Unifesp. Bom, contando todo esse preâmbulo acadêmico, né, e profissional, eu continuei no crédito imobiliário, eh, mas eu acho que para mim foi muito importante pensar de forma geral o, o que eu devo fazer com toda essa formação e como eu posso contribuir para a sociedade. Porque é muito importante a gente fazer essa análise de não só querer ganhar dinheiro, mas também o legado que você vai deixar profissionalmente para as pessoas, academicamente para essas pessoas e também de vida e questões políticas, né? Porque não comparando, falando sobre político A, B, posição A, B, mas você se posicionar é muito importante. E ter esse posicionamento, você vai saber se classificar como um ente, né, como um sujeito dentro de uma sociedade que você vai conseguir fazer julgamentos, você vai conseguir fazer análises, você vai conseguir fazer um monte de coisas a partir da sua formação. Mesmo que você seja um arquiteto, mesmo que você seja um engenheiro, você vai olhar o mundo por uma perspectiva de melhora, de cidadania, né, de crescimento mesmo. E eu acho muito importante a gente observar coletivamente, né, a nossa construção como profissionais, como sociedade e como cidadãos, né, como cidadãos. Mas a ideia desse canal mesmo que eu quero propor é propor discussões. E não só propor discussões, eu quero também falar um pouco da minha vida, quero mostrar para vocês o estilo de vida que eu levo também. Vez ou outra eu vou trazer algum conteúdo falando sobre as faculdades, como está o meu processo de aprendizagem. Talvez eu não quero envolver tanto a minha família nisso, mas eu gostaria também de apresentar alguns é, de vocês, a eles e eles a vocês, mas é, trazer essa humanidade, sabe? Eu acho que falta um pouco da gente se conversar, a gente está tão distante nas telas, mas muita gente se identifica aí do outro lado. Muita gente olha a dificuldade que é se formar no Brasil, que é arrumar um trabalho decente no Brasil depois de ter se formado. E isso, muitas pessoas se identificam por causa de questões históricas, que passam por questões sociais, questões políticas. Às vezes as coisas são para estar do jeito que estão, né? E a gente tenta, através de muita luta, mudar as coisas, para a gente tentar também, nós, como pessoas, né, pessoas que vieram de classes pobres, classes baixas, ver para a classe média, e aí você sabe que você está precisando lutar para adquirir, às vezes, um acesso a um SUS, a uma escola, uma creche. E é muito importante a gente estar lutando por isso. Né? É muito importante. Mas é isso, galera. Eu não quero tomar mais tempo, mas eu acho que é importante esse vídeo de abertura desse canal para
para tentar falar. Eu tô, como eu falei anteriormente, estou pelo menos 2 anos postergando esse canal, essa, essa conversa, né, essa construção, né, essa forma de um vlog, talvez, uma forma de também de conversar, de dialogar. Eu acho que a gente está precisando no Brasil de 2025 dialogar. E eu quero começar assim esse ano de 2026 agora que está entrando, a gente está em dezembro agora, mas começar o ano de 2026 dialogando, conversando e de repente saber o que a gente pode somar na vida de vocês e o que vocês podem somar na minha vida, né? Eu sempre também quero pedir, antes de mais nada, sempre que a gente tiver um diálogo, a gente conversar com respeito, né, se for para a gente construir amizade, se for para a gente construir, seja lá o que for, né, que a gente for construir esse relacionamento, mas eu gostaria de que você também, se puder se inscrever nesse canal, você puder começar a me seguir nas redes sociais, a gente tem muito para conversar, né, eu também acho que eu preciso ouvir também muito de vocês, e é isso, galera. Forte abraço e tamo junto.